Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o Projeto Memória Capixaba. Estamos juntos mais uma vez aqui no YouTube e também em todas as outras plataformas digitais, como no Facebook, também no Instagram, no TikTok, no BitChute, no Odyssey, no VK e outras plataformas, né? Você não pode colocar todos os ovos numa sacola só, né? A gente de vez em quando tem problema com o YouTube, com outra, até o Facebook, né? De vez em quando tem uma flag, né? Uma red flag e você pode perder o canal, né? Então, já aconteceu comigo uma vez. Então, de agora em diante, eu saio distribuindo, né? Esses vídeos e pesquisas e tudo para outras plataformas para evitar problemas, né? Hoje, eu vou tratar com vocês novamente aqui sobre os problemas entre Jerônimo Monteiro e Bernardino Monteiro, que eram irmãos, né? No início do século XX, eles foram presidentes estaduais, né? O Jerônimo nos anos 1910 e o seu irmão também, com uma intercalada, né? Um buraco no meio, né? Do qual foi, nesse buraco, digamos, né? Da política capixaba entre o Jerônimo e o Bernardino, nós tivemos a presidência do Marcondes Alves de Souza. E tanto na entrada do Marcondes quanto na entrada do Nestor Gomes na presidência do Espírito Santo, naquela época, na Primeira República, na República Velha, nós tivemos problemas, e problemas graves, né? E todos esses problemas eram debatidos enormemente na Assembleia Estadual, aqui no Palácio Domingos Martins, tanto no Rio de Janeiro, que era a capital da República, né, gente? Então, essa pesquisa está aqui no Memória Capixaba no Facebook, e é um texto bem interessante do articulista, jornalista, político, intelectual Antônio Torres, que escrevia para o jornal Gazeta de Notícias, junto com outros importantes escritores da época, e, claro, dando as suas pitadas apimentadas nesses homens políticos, né? No caso, Jerônimo era senador nessa época, em 1920, né? É sempre assim, o cara sai do governo, especialmente o presidente, o governador, ele sai dali e vai para o Senado, ou ele vai para o tribunal, ou ele vai para um tribunal de contas, ou ele vai para um tribunal de justiça. Ele é sempre alocado dessa forma. Tem sempre umas gavetinhas ali esperando, né, para colocar você por conta de todos aqueles favores que você fez naquele quadriênio, né, ou nos 2 quadriênios nos quais você serviu a população, né, de coração, né, dando todo o seu esforço, o seu sangue, o seu suor, né, mas tem sempre um lugarzinho para colocar você ali, para você ficar tranquilo com aquela aposentadoria maravilhosa, né? Esses cargos da senatoria brasileira na época ficavam 100% na mão desses homens que saíam da governadoria. Era bem normal. Então você saía do Palácio Anchieta, por exemplo, ou do Palácio da Liberdade, ou outros palácios, né, direto para o Palácio Monroe, no Rio de Janeiro, que era uma construção faraônica Art Nouveau maravilhosa, né? Foi demolida por conta das loucuras do Rio de Janeiro nos anos 1970, metrô, etc, né? E você ficava lá com aquela cooperagem maravilhosa, comendo lagosta, comendo caviar de beluga e tomando champanhe francês, né? Até o dia da sua morte. Era um cargo meio que vitalício, né? E você trocava. Esses cargos eram meio que trocados ali na Primeira República. Você vai para um tribunal, desembargador aqui, fica no Senado, vou te dar uma autarquia para você ser o diretor, né? Com aquele salário gordo. Não mudou nada, gente. Estou falando de mais de 100 anos atrás e não mudou absolutamente nada, né? Esses são políticos profissionais, né? Infelizmente, a gente tem que lidar com esses homens e mulheres hoje em dia, né? Que lidam com a política como se fossem proprietários desses cargos, dessas cadeiras, né? Cabe a nós mudar isso aí.
né? Mas esse texto é um texto, então, que compara o senhor Jerônimo Monteiro com o senhor Lauro Sodré, famoso político paraense, carioca dos anos 1910, 1920, homem ligado às Forças Armadas Brasileiras, né? Famoso político. E o Antônio Torres, articulista, então, do jornal Gazeta do Povo, faz uma análise, né, desses dois homens no Senado da República e os desdobramentos de suas atividades em seus estados natais, Espírito Santo e Pará. Aí o texto começa assim, é bem legal. O senhor Jerônimo Monteiro, apesar de conde do Papa, ele era conde, mas era um conde do papado, tá, gente? Ele não era conde do Império do Brasil, não, tá? Também Jerônimo Monteiro, irmão de um bispo, não parece inspirado pelo Espírito Santo. O texto é bem sarcástico, né? Muito sarcástico, né? Se fosse o Espírito Santo que o inspirasse, o senador Jerônimo Monteiro não teria feito o que vem fazendo durante esses últimos dias. O que seja, no dia da posse do presidente capixaba, eleito com o beneplácito do conde, Sua Excelência não tinha direito de perturbar a tranquilidade da terra espírito-santense como fez. O senhor conde, porém, é uma espécie de Lauro Sodré católico. Vai vendo. O general Sodré, que a gente está vendo aqui na foto, positivista, eita, voz comum, macia, suspirosa, doce, consegue estabelecer entre sua vida particular e sua vida pública um contraste notável. Vai vendo, ele aproveita o texto para lançar farpas aos dois políticos ao mesmo tempo. Particularmente, o senhor Lauro Sodré é um cidadão perfeitamente pacífico, industrial, que vive para sua família, paga o padeiro pontualmente, o que não é comum entre os estadistas, frequenta sessões de cinema, frequenta a maçonaria, e é tipo daquela mansidão que se diria uma mansidão evangélica, se Sua Excelência não fosse discípulo do comandante e também filho de Hirã, ao mesmo tempo. No parlamento, o senhor Lauro Sodré, quando fala, parece um santo pregando o amor entre os homens. Treme-lhe a voz, amortece-lhe o brilho dos olhos, os gestos saem-lhe sóbrios e graves. O seu sistema de falar com trêmulos na garganta já tem despertado adeptos entusiastas. Ele dá uma sacaneada no Lauro Sodré, que quando discursa, tremula a voz. Eu não sei exatamente como seria essa voz trêmula, né? O seu sistema de falar com trêmulos na garganta já tem despertado adeptos, né? Uma vez, no lírico, né, ia falar o senhor Sodré e mal Sua Excelência tinha dito, com muitos trêmulos na sua garganta de tenor, meus senhores, prorrompeu no auditório em tais aplausos que Sua Excelência quase desistiu de falar. Ele está sacaneando, na verdade, né? Esse é o senhor Lauro Sodré cidadão, homem particular, né? Já o senhor Lauro Sodré público, político, outro homem inteiramente diverso. Toda essa suavidade trêmula, toda essa angelitude dulcíssima de lírio magoado desaparece no momento em que há em jogo o interesse público do general. A 14 de novembro de 1904, ele promove o famoso motim da escola militar. Ele era paraense, mas veio estudar na Academia Militar de Copacabana, no Rio de Janeiro, né, gente? E durante o qual só saíram perdendo os alunos da escola, nesse motim, enquanto o senhor Sodré, foragido e a bom recado, nada perdia, continuava senador e ainda de quebra ficavam-lhe os bordados de brigadeiro. Vai vendo. No Pará, seu estado natal, conseguiu Sua Excelência ser governador há pouco tempo, né? Chamava-se presidente, às vezes chamava-se governador, mas era um presidente estatal do estado, né? Perdão. Sublevando a força policial contra o governo legal e apossando-se das respectivas rédeas. Então ele, segundo o Antônio Torres, para o Gazeta de Notícias de 1920, Lauro Sodré deu um golpe, né, no Pará e tornou-se presidente.
Havia um candidato que lhe contestava o direito de ser presidente, mas o senhor Lauro Sodré não quis saber de guardar pareceres do Legislativo, nem arestos do Judiciário. Preferiu cortar o nó górdio, aquele nó que não desata, né? Nó górdio, com os sabres da polícia paraense. Então ele foi realmente para o embate e cometeu essa sublevação e tirou o presidente eleito da época e sagrou-se ele mesmo presidente. Com ele é assim, é firme no executivo. Aí ele fala, já o senhor Jerônimo Monteiro também segue a mesma prática, particularmente é um santo. Um santo? Mas é uma santa. O conde ri sempre. Quando fala a alguém, cruza as mãos, esfregando-as umas contra as outras, uma contra a outra, né? Fortemente, palma contra palma, assim, né? Ora enrolando biscoitos, ora fazendo bolas, cujas coisas, duas coisas em cuja fabricação Sua Excelência já deve ser artista consumado. Então, enrolando biscoito ou fazendo bola. O cara é foda, né? Aí ele continua. O senhor Jerônimo Monteiro, senador, é um frade usando fraque. Ele vivia de fraque, né? Fraque e cartola. E tá, às vezes um Panamá, né? Não se sabe quando o conde fala se é verdade ou quando é mentira. Parece que na sua inteligência o conceito da verdade e o conceito da mentira se confundem. Sua Excelência não chega a ser propriamente um homem, uma restrição mental com aparência humana. Isso sim. É tão manso, tão doce, tão evangélico. Vai à missa todos os domingos, confessa-se, comunga. Creio que até Sua Excelência é um zelador da obra da comunhão frequente. Vê-lo na igreja diante de um altar, ajoelhadinho e batendo nos peitos é um espetáculo que edifica. O texto é bem agudo, né, gente? Dá até devoção. O senhor Jerônimo Monteiro chega a ser mais piedoso do que era o seu irmão, o finado bispo de Vitória, que foi um excelente sacerdote. Entretanto, todos esses ares de irmã de caridade que o senhor conde ostenta para a edificação do próximo, glória de Deus e exaltação da Santa Madre Igreja, tudo isso desaparece quando há em jogo interesses políticos. Esse é o Jerônimo Monteiro, gente. Vamos lá, vamos continuar com o texto aqui. O texto para o Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, jornal publicado, Folha publicada em 1920. Deixa eu ver. Tal qual o senhor Lauro Sodré, o senhor Jerônimo, aqui é o católico praticante, conde do Papa, que se encontra no mesmo plano do grão-mestre da maçonaria e correligionário do senhor Teixeira Mendes. Ele está falando, né, do Lauro Sodré. Bom, são duas retas paralelas que se encontram no infinito da cavação. Ninguém se admire de tal fenômeno, que eles um dia vão se encontrar lá no infinito, né? A natureza tem desses caprichos. Os estetas e os psicólogos já têm observado a extraordinária semelhança fisionômica entre o Voltaire e o Curadars, né? Os dois antípodas, que são completamente diferentes e estão em pontos, né, completamente antagônicos. Assim, eu não estranho a singular parecença psicológica que há entre o conde Jerônimo e o general Sodré, Lauro Sodré, embora não tenha competência para esclarecê-la ou para explicá-la. O caso do Espírito Santo é semelhante ao do Pará, embora a situação moral do revolucionário Sodré seja superior à do revolucionário Jerônimo. Caramba! Você vê que a imprensa carioca na época ela era muito oposicionista, especialmente quando se dizia respeito a assuntos estaduais, né? Então, toda vez que acontecia algo que ia de encontro aos interesses públicos, especialmente nos períodos de eleição, os jornais cariocas eles explodiam de matérias de oposição. Batiam, mas batiam com muita força. Isso acontecia desde o final do Segundo Império, né?
quando Dom Pedro II era malhado diariamente nos jornais, inclusive com caricaturas até de muito mau gosto, né? Porque Dom Pedro II era um homem muito simples, né? Era um intelectual, mas era um cara do povo, andava no meio da população, brincava com as crianças, conversava com todo mundo, homens, mulheres, pretos, brancos, caboclos, mamelucos, índios, conversava com todo mundo. E a imprensa batia com força. Quando virou a República, depois do golpe de 99, de 89, aí toda essa carga jornalística abateu-se sobre o Congresso, né, e sobre o presidente da República, né? Então o pau comia mesmo. Bem diferente de hoje, né? Bem diferente. Mas vamos lá, continuando aqui, ele fala que a situação entre o Pará e o Espírito Santo, a situação política de golpe e contragolpe, são muito parecidos, né? Com o Lauro Sodré de um lado, né, e o Jerônimo do outro, mas os dois são diferentes, né? Porque Sodré tinha um competidor à sua cadeira de governador, no Pará. Sodré encontrou a polícia paraense descontente por atraso no pagamento e ele, enfim, não guerreava com seu próprio irmão. Já o Jerônimo, pelo contrário, nem era candidato, nem tinha candidato à presidência do Espírito Santo. Antes havia, com seus amigos, homologado a escolha do Nestor Gomes, né, que ia suceder o irmão Bernardino como candidato de conciliação por conta das brigas políticas que aconteciam também com muitas rusgas na capital da República, no Rio de Janeiro, né? Havia realmente uma distensão muito forte nessa época na presidência. Então Jerônimo encontrou o tesouro do Estado do Espírito Santo em situação folgada, graças às severas economias realizadas pelo seu irmão Bernardino Monteiro, economias tão largas que lhe permitiram a ele, o Bernardino, depositar em um banco cerca de 9 milhões de francos destinados a resgatar a dívida externa do Espírito Santo. Nessa época, gente, por conta dos bondes, da eletrificação, telefonia e também por conta dos cabos elétricos que foram passados lá da represa do Jucu, da represa e também a compra de transformadores e motores elétricos, motores a diesel para trazer energia elétrica para Vitória, o Espírito Santo endividou-se muito, especialmente com uma dívida, um empréstimo que foi feito com o banco belgo-francês nos anos 1908, 1910, em que o Espírito Santo ficou bastante endividado, mas logo depois conseguiu sanar essas dívidas e voltou a endividar-se novamente depois por conta da construção da ponte ligando Vitória à Vila Velha. As 5 pontes, 6 pontes na verdade, a ponte da Ilha do Príncipe e as 5 pontes ligando a Ilha do Príncipe ao continente, né? Esse foi um outro empréstimo também feito na França e na Alemanha, porque a ponte foi toda fabricada na Alemanha e trazida para cá de navio, né? Então, o texto do Antônio Torres segue dizendo que Jerônimo encontrou a força policial paga pontualmente pelo seu irmão Bernardino e, entretanto, sem motivo algum, a não ser uma rusga que teve com seu mano, rusga personalíssima, coisa que a gente não sabe o que aconteceu, alguma fofoca de bastidor, rádio corredor, como se falava, né? Ou talvez alguma fofoca de alcova, quem vai saber, que a ninguém interessa, com a qual ninguém tem nada a ver, amotinou parte dessa força contra o legal substituto do presidente Bernardino Monteiro. Gente, aí foi uma confusão, né? Aí vem a revolta do Xandoca, que a gente pode resgatar depois, que está tudo aqui no Memória Capixaba, ó. Essa é a revolta do Xandoca em 1916, das eleições de 1916, que teve o Alexandre Calmon, que era vice, e as declarações dos senadores, do João Luiz Alves e de outros senadores do Espírito Santo que estavam no Rio de Janeiro debatendo, com o apoio de deputados e tudo. Então foi um período muito conturbado, né? Entre 1915 e 1920,
E está tudo muito bem descrito aqui. E essa é a sucessão presidencial de 1920. Aqui a gente vê o Bernardino, né, Monteiro. Esse é o Nestor Gomes, que assumiu depois do Bernardino. E esse era o Jerônimo, que estava brigando com todo mundo, né? E aqui está ainda a presidência do Nestor Gomes, que ele acabou presidindo entre 1920 e 1924. Continuando aqui o texto do Antônio Torres, houve então uma tentativa de sublevação, né, com parte da força policial, que talvez fosse impedir a posse do Nestor Gomes, né? Jerônimo então aliciou capangas no Rio de Janeiro para assaltar o Palácio da Presidência do Espírito Santo, Anchieta, e não contente de dar esse péssimo exemplo à sua própria prole, ainda encarregou seu filho de embarcar para Vitória esses facínoras, segundo o articulista, contratados para trucidar um homem que é irmão de um e tio do outro. Olha a acusação, que o Jerônimo queria matar o irmão. Está lá no Gazeta de Notícias, 1920. Hein? Esse filho será o mesmo que, alegando doença, há pouco tempo se furtou ao serviço militar, para o qual havia sido sorteado. Seria interessante sabê-lo. 3 pontinhos, né? Perguntar pro senador Jerônimo Monteiro, né? Por que seu filho não serviu o exército, hein? Filho de rico não servia exército, só se fosse de família de militares, né? Aí era uma obrigatoriedade mesmo assim, de herança familiar. Jerônimo Monteiro finalmente convulsiona a capital de sua terra sem razão nenhuma, a não ser a de ser desmesurada a sua ambição no mando do seu estado. Que cristão, hein? Que irmão, que político e que pai, diz aqui o articulista, né? Eis o que ele disse ontem em entrevista ao Gazeta de Notícias, né? Então o repórter chegou pro Jerônimo, antigamente era assim, tá? Não vai achando que não tinha reportagem. Tinha reportagem, tinha gente que ficava lá no palácio esperando os deputados e senadores saírem para entrevistas, e isso era recorrente, saía no jornal no outro dia, tinha jornal vespertino, jornal matutino, jornal noturno, jornal semanal, tinha jornal de todo tipo e as notícias corriam rápido, né? Nessa época por telefone, inclusive, né? Por telégrafo e telefone. Quem acha que não se engana redondamente. Aí a entrevista, né, foi assim, mais ou menos, ó. Segundo ele fala aqui. Em Vitória as coisas estão muito sérias. Os telegramas, apesar de exagerarem um pouco, têm contado os fatos que estão se desenrolando na capital do meu estado, disse o Jerônimo. Aí o repórter perguntou, mas e a polícia? Aí o Jerônimo, não, a polícia tem procurado fazer o policiamento da cidade, mas os cangaceiros procuram perturbá-la, fazendo seguidas descargas contra a força policial, disse o Jerônimo. Aí o repórter perguntou, de sorte então há grandes tiroteios na cidade, né? Ele, natural, disse o Jerônimo. O pessoal descarrega contra a polícia e esta, para se defender, descarrega também. Aí o repórter, e o exército, hein? Como é que está o exército lá? Porque tinha uma força aqui policial, né? Que ficava ali no Parque Moscoso, né? No antigo quartel da Polícia Estadual, que era assim chamada, né? E existia também, claro, o destacamento do 3º Batalhão de Caçadores em Vila Velha, né? Que fazia a proteção da entrada da Barra lá, né? Da entrada da Bahia, né? Aí perguntou aqui, e o exército? Aí o Jerônimo respondeu, o exército tem se portado com toda a correção. O comandante dividiu a cidade em 2 zonas, a fim de assegurar a vida das famílias, etc. Aí segue a matéria falando assim, é simples, angélico e sintético esse homem. Abre aspas. O pessoal descarrega contra a polícia e esta, para se defender, também descarrega. Mas quem foi que sublevou a polícia? Pergunta o jornalista, né? Não foi o próprio Jerônimo? Pois então a sua polícia é criminosa. Olha, a não ser que o conde alimente a pretensão de nos convencer de que o coronel Nestor Gomes, não contente de tomar posse legalmente do poder, ainda mandou a polícia e cangaceiros atirar contra o pessoal do Jerônimo Monteiro, que de certo a essa hora estava quietinho numa igreja rezando. Aí ficou aquela coisa, né? Quem é que estava falando a verdade, né?
mas já corria, como diziam, a boca miúda lá na capital da República, no Rio de Janeiro na época, que o Jerônimo era afeito a mandar, e se não cumprem o que eu mando, né, eu executo. É um lírio o senhor Conde, diz o jornalista, né? Não tem culpa de nada. Houve no sertão de Minas um facínora, réu de várias mortes, todas a faca, e chamava-se João Cortavento. Aí ele conta uma história lá, né? Um dia, por questões que não se sabe, o Cortavento, esse matador, né, matou seu próprio irmão com uma faca certeira no coração. Preso, perguntou-lhe alguém: mas João, que horror! Você matou seu próprio irmão? Nem irmão escapa de você? E o João Cortavento, lá em Minas Gerais, respondeu. Ora, ele respondeu assim: não tenho culpa de nada, eu só faço buraco, quem mata é Deus. Assim é o Jerônimo Monteiro, o inocente, segundo diz aqui o jornal, que é bem assim a manchete, olha lá, gente. Se seu irmão morresse de um tiro da polícia, Jerônimo acharia o caso perfeitamente natural. A polícia faz o buraco, mas quem mata é Deus. Assinado Antônio Torres para o Gazeta de Notícias, de 29 de maio de 1920, era um sábado, né? E essa matéria repercutiu muito na capital da República, né? Tá aqui o texto, que a gente fez a transcrição. E esse texto ele faz, então, uma comparação bem afiada, né? Dessa sublevação feita pelo general Lauro Sodré no Pará, onde ele foi presidente, né? E o Jerônimo Monteiro, ambos tentando dar golpe, né, para estabelecer-se no poder como um ditador estadual, né, gente? Então, você vê, a gente faz essa leitura aqui para vocês, tentando fazer essa análise sobre esse período histórico do Espírito Santo, que foi bastante conturbado, com muita violência, inclusive com muita morte, com mortes mesmo, né? E tentando entender também quais eram essas relações com a capital da República e também com esse olhar jornalístico, né? Como era que esses acontecimentos estaduais repercutiam na capital da República, né? Então a gente tem que entender que o Rio de Janeiro era uma cidade muito efervescente, de muita cultura, né, nessa época, cinema, teatro, vaudeville, vivia-se ali uma atmosfera pós Primeira Guerra Mundial, antes do crash da Bolsa de Nova York em 29, da queda da Bolsa, antes ainda, 10 anos antes do golpe militar dado pelo Getúlio Vargas, que instituiu o governo provisório. Então vivia-se um tempo de paz, a gente diria, né? Mas ainda aquele momento da política do café com leite, que os presidentes ficavam indo e vindo entre paulistas e mineiros, né? E havia um desconforto geral do Rio Grande do Sul, do Pernambuco. Então foi um período bastante conturbado e também um período de muitas doenças, né? Muitas pandemias e tudo. Então foi um período bem difícil e o Espírito Santo, é claro, estava dentro dessa loucura, né? Esses assassinatos que aconteceram, gente, estão todos aqui no... Deixa eu procurar aqui. Estão todos aqui no Memória Capixaba no Facebook. Eu já fiz alguns vídeos aqui tratando desses assuntos, gente. E você vai encontrar muitas histórias aqui contando o que aconteceu nesse período que a gente está vendo aí, que houve inclusive tiroteio no Palácio Anchieta, com muitas mortes, tiroteio também na Praça 8, né? Teve um grande tiroteio na Praça 8 e a gente trata tudo isso aqui com bastante cuidado no Memória Capixaba. E se você tiver interesse, é só dar um pulinho aqui no Facebook, fazer a busca, né? É só vir aqui, ó. Tá aqui o Memória Capixaba. Você vem aqui na página principal, que é a página da discussão aqui do grupo, né? Você pode, inclusive, comentar nas fotografias e tudo, né? E, claro, você vindo aqui nessa lupa, que é a busca, né? Você vem e faz a busca
sobre o que você quer encontrar. Vamos lá. Fiz uma busca aqui, ó. Aí a gente vê, ó, essas buscas todas. Tá vendo, ó? Eu fiz uma busca aqui sobre crimes, por exemplo, né? Crime e morte. Ele vem trazendo tudo que está relacionado a crime, né, e a morte, né? E eu botei crime e jornalista, aí vem, tá vendo, ó? História de vários jornalistas capixabas, né? Tá vendo, ó? Que bacana. Então, se você tiver interesse, né, só dar um pulinho aqui no Memória Capixaba e você vai encontrar todas essas pesquisas. Então, repetindo, esse aqui é um período ali histórico importante, 1920, do jornal Gazeta de Notícias, dando aquela alfinetada no senador Jerônimo Monteiro e também no senador Lauro Sodré, em 1920, através do jornal Gazeta de Notícias, texto de Antônio Torres, de maio de 1920, né, aqui no Memória Capixaba. Então, valeu, gente. Muito obrigado. Estamos juntos aqui todos os dias, trazendo essas matérias de jornais antigos, né, que a gente busca lá na hemeroteca da Biblioteca Nacional, que tem todo esse material lá disponível para qualquer pessoa que tiver interesse na história do Brasil, desde que começaram o armazenamento desses jornais antigos e livros antigos, né? Tá tudo muito bem colocado lá na Biblioteca Nacional, qualquer pessoa pode pesquisar. Então valeu, gente, muito obrigado e até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.